Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Jornada Pedagógica de Simões Filho. É um prazer estar aqui nesse evento e desde já gostaria de parabenizar a todos os organizadores, aos professores que estão ministrando as oficinas, os cursos e também a toda a equipe de comunicação. Só quem trabalha com educação sabe como é desafiador se propor um evento como esse, de muita qualidade. Ontem nós tivemos o primeiro dia, está muito bonito, e gostaria de convidar vocês não só para esse momento agora, mas para todos os demais, para estar, né, no canal, visualizar, absorver o máximo que esses profissionais prepararam com tanto carinho. Meu nome é André Silva, sou filha da dona Líria e do seu Ivan, sou paulista, rancharia interior aí, para quem conhece. Sou formada em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa e tenho mestrado na área de lazer pela Unicamp. Eu atuo no ensino superior há 19 anos, né, formando professores no curso de Educação Física e também atuando no curso de Pedagogia. Atualmente, além do ensino superior, eu também estou na Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, embora seja paulista, eu falo de você diretamente do Espírito Santo, uma cidade interior chamada Santa Teresa. E nesse estado, além da faculdade em que eu atuo também na Secretaria de Educação no Centro de Formação de Professores, justamente fazendo isso que nós vamos fazer nessas próximas horas e pouquinhos, né? Trazer temáticas, formar professores e auxiliar nesse processo educativo, né, de uma maneira qualificada e comprometida. A nossa temática, né, está aí na proposta de vocês, o corpo e suas aprendizagens. E antes da gente conversar, né, começar a conversar com vocês sobre isso, eu vou pedir licença para vocês, e vou estar fazendo bastante isso aqui no nosso bate-papo, vou estar apresentando aqui uma tela para a gente fazer uma primeira provocação para você, meu amigo professor. Estou falando aqui de professor para professor, né? E peço desculpas se eu também travar em alguns momentos, tá, gente? Por conta que o Espírito Santo, em alguns lugares, está com chuva, teve um vendaval bem grande, então, disso a gente tem tido alguns probleminhas na internet, né, de travar essas questões assim. Mas estamos seguindo aqui dentro do possível. Então, vocês estão vendo aí, né, professor, o meu computador, sejam bem-vindos. E eu gostaria de convidar vocês a, a há uma reflexão em relação a essa fala aqui, para a gente pensar o nosso momento formativo, ok? Quando eu fui convidada para esse evento, eles falaram assim, é interessante a gente começar o nosso bate-papo com alguma coisa que chame a atenção desses profissionais, que os sensibilize. E dentro das coisas, né, entendo que tudo que a gente escolhe parte do pressuposto, contexto, né, a nossa história de vida, nós somos moldados por nossas relações. Então, quando eu trago aqui essa fala do Antoine de Saint, é no sentido de levar a gente a entender que aqui no caso dele, né, se você quer construir um navio, não chama as pessoas para ajudar a juntar madeira ou atribuir tarefas e trabalhos, mas sim ensine-os a desejar infinita imensidão do oceano. E aí eu gostaria, eu trago isso no sentido de chamar uma reflexão de que todo o processo, né, que a gente vai passar por esse ano junto aos nossos alunos, todos os nossos colegas, ele não pode ter uma visão imediatista, ele não pode ser uma visão simplesmente, né, procedimental. É necessário, ao meu ponto de vista, entendo, né, e eu entendo também que possam haver outras percepções, no lugar de fala, até onde eu entendo em quase 20 anos de educação, que é necessário entender todo esse processo para o além, para a formação do ser humano, no sentido de que ninguém vai tirar o seu conhecimento, no sentido que todas as práticas, as relações, daqui a pouquinho a gente vai estar falando de educação infantil, elas nos ajudam a nos moldar, a nos ressignificar, e a escola é um dos espaços com uma forte função nisso. Então, eu vou tentar levar vocês a desejar um pouquinho, dentro daquilo que também que é a história de vocês, que cada um aí de vocês com certeza poderia estar aqui no meu lugar, mas no sentido de levá-los a ver a imensidão do que, um pouquinho mais, né, da imensidão que eu gostaria de trabalhar. E nesse sentido, vou, vou aqui agora, né,
parar o modo de compartilhamento para vocês, o que é a minha fala? E diante disso, o que é a minha fala? Quando eu dou essas paradinhas, gente, é porque, como eu disse, a internet está travando. Então, o meu computador aqui na minha frente trava, tá bom? E aí eu estou falando com vocês do celular, porque aqui é 4G, aí não trava, tudo bem. Nesse sentido, considerando, então, que eu não gostaria que vocês vissem essa formação de uma maneira apenas instrumental, ela vai dar coisas, é que eu os convido também a olhar um pouquinho mais adiante. Então, o que é a minha fala? Corpo e aprendizagens. Vamos lá. A minha fala, ela tem 4 grandes nichos, tudo bem? O corpo e aprendizagens na educação infantil, o jogo, o corpo e aprendizagem os jogos de matriz indígena e africana, porque é muito importante a gente também refletir sobre a apropriação, né, desses conteúdos. O corpo das aprendizagens nas práticas corporais urbanas e de aventura e, se o tempo me permitir, o meu som está baixo, gente. O pessoal, deixa eu ver se está melhor aqui. Antes eu testei, melhorou? Não sei se melhorou a produção, mas de qualquer maneira. Então, o corpo, suas aprendizagens em educação infantil, o corpo, sua aprendizagem nos jogos indígenas de matriz africana, o corpo, suas aprendizagens nas práticas corporais urbanas e de aventura, e, se der tempo, o corpo, suas aprendizagens nos jogos eletrônicos. Né? E por que a gente elegeu isso? Né? Aqui também no Espírito Santo, existem algumas questões, né, que as pessoas, que os professores em geral, quando eles foram apresentados à nova BNCC, eles tiveram dúvidas, né? Mudou muita coisa, a forma de se estabelecer, está aí o novo ensino médio, né? E como é que a gente se organiza para tal. Então, quando eu elejo essas grandes 4 temáticas, eu venho também conversando juntamente com a organização do evento de como é que a gente poderia permear isso. E aí, considerando o tempo, o que eu vou propor para vocês é, além de uma breve apresentação em cada uma delas, um material que depois vai estar disponibilizado para vocês, tudo bem? E aí também o meu contato. Mas a apresentação, basicamente, hoje eu vou me ater mais a propostas de ensino, a debates de exemplos de ensino, de experiência, ou nos espaços que eu tenho formado, ou também junto aos meus alunos, né? Como eu disse, a minha formação, para quem está chegando aí agora, é em educação física, sim, com muito orgulho dentro da área de linguagem. Tudo bem? Então, estou tentando aqui, produção, né? Como não é pouco, destravar, parece aqui que ele, pronto, ele destravou agora, voltamos. Iraildes, está me escutando? Voltei aqui, certo? Então, vamos lá. Educação infantil, né? Chegamos aí à educação infantil, e aí é o primeiro tópico da minha fala para vocês. Vou compartilhar aqui novamente, se der uma travadinha, calma, pessoal. Lembrando que essas apresentações vão ficar à disposição, elas só são uma forma da gente nortear, né, essa proposta com vocês. Vou apresentar aqui tela toda, ok? E a gente vai conversando aqui, ocultar. Ok? Então, o que eu vou falar aqui não se respalda só para educação física, tá, gente? Eu vou fazer um apanhado geral. Então, vamos lá para a gente ganhar tempo. Quando o nosso roteiro aqui na educação infantil vai seguir isso aqui, os documentos, falar um pouquinho só dos documentos norteadores e algumas sugestões iniciais de leitura para quem está entrando, né, assumindo agora. Os direitos de aprendizagem da educação infantil, lembrando, né, que a gente tem que compreender melhor isso, né, e aí, para compreender, justamente para entender o que são os campos de experiência na educação infantil, um conceito de aprendizagem, a concepção do currículo, aí eu vou trazer o modelo, vou fazer uma breve debate aqui do modelo do Espírito Santo e alguns exemplos possíveis para vocês, tudo bem? Essa é a nossa primeira etapa dessa conversa só para nortear. Então, vamos lá. Opa, vocês viram aí que pulou rapidamente aqui, né? Uma foto bonita minha, que era um detalhe. Então, em relação aos documentos, né? Hoje em dia a gente tem as DCNs para educação infantil, a BNCC, só que, por exemplo, aqui nas nossas formações é muito interessante e necessário para qualquer processo de formação que o professor extrapole as leituras para além da educação infantil.
E nesse sentido, eu gostaria de, como vocês estão vendo aqui, sugerir duas coisas bem interessantes, que é o livro Corpo, Movimento na Educação Infantil. É um livro bem legal para você, professor, estruturar a sua prática. E além de, eu vou dar depois algumas dicas, e aí não é desmerecendo, eu só fiz algumas escolhas do que eu trabalho, de alguns blogs, Instagrams, canais do YouTube, e aqui eu já destaco um que eu gosto muito, que é a Cia Lúdica, e tem uma proposta bem interessante e que também nos auxilia na organização das nossas aulas. Lembrando, né, gente, qualquer organização de proposta de aula, ela tem a ver com planejamento macro. Então, é necessário fazer as adequações necessárias, né, dentro daquilo que o nosso contexto pede. E isso é muito importante. Essa palavra vocês vão entender, vocês vão ver que eu vou falar bastante disso. O contexto onde a escola está, esses alunos estão, esses professores estão, tudo isso tem que ser bem norteado e bem adequado. Bom, os direitos de aprendizagem, né? Os direitos de aprendizagem que são trazidos para a educação infantil, eles falam, olha, a criança tem o direito de conviver, de brincar. Brincar é um direito, ok? Participar de ações, explorar várias coisas, expressar-se e conhecer-se. Isso são direitos que regem, né, que norteiam a educação infantil. Tá, André, tudo bem, entendi isso na minha formação, dou aula, mas o que que isso ajuda? Esses direitos vão nortear isso que vocês já conhecem. Depois, quem quiser conhecer um pouco mais os campos de experiência, eu vou até depois abrir em algumas coisas específicas, podem entrar em contato, como eu disse anteriormente, que aí a gente especifica mais. Mas para ser mais diretiva, os campos de experiência, eles são 5, né? Então, aí, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamentos e imaginação, e o quinto, que é espaço, tempo, quantidades, relações, transformações. Campos de experiência, eles não são disciplinas. Tudo bem, gente? Eles não são disciplinas. Eles são propostas, eles não têm que seguir uma lógica de uma disciplina. Eles têm que dialogar entre si, de acordo com a faixa etária da criança, volto a dizer, com o contexto da minha escola. Então, não dá para se pensar neles como disciplinas, mas sim como competências gerais que a criança tem de adquirir, tem que se formar, né, ao final dessa primeira etapa. E aí, nesse sentido, é interessante a gente entender alguns conceitos, tá? Alguns conceitos que são trabalhados nesse contexto da educação infantil. Então, conceitos como cuidar e educar, formação de vínculo tornam-se essenciais, né? Você que é professor de educação infantil sabe que criar vínculo é fundamental em todo esse processo. Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês, né? Que o protagonista passa a ser a criança, o professor aí, ele é um mediador, ele é um observador. Algumas pessoas, alguns colegas se sentem incomodados, né? E, na verdade, não existe esse incômodo do sentido do papel em que o professor se coloca enquanto um mediador, um facilitador, né, um organizador das propostas. Então, e se eu mudo de foco, e se eu, André, na educação infantil, começo mais a mediar, eu dou também o papel a outra pessoa, sem desmerecer ninguém, que é a criança de ser protagonista dentro das ações que ela pode desenvolver, pode construir, enquanto um ser histórico-cultural também. Outra coisa que a gente observa e orienta, né, dentro das ações, das propostas de planejamento, seria o incentivo à autonomia. Se essa criança ela é protagonista, então ela tem que ter incentivos à autonomia, ok? Além disso, entender, e aí, né, o nosso público que vai assistir, mesma idade, mesmo com a mesma idade, a gente tem crianças com ritmos diferentes, né? A gente até faz uma divisão por idade, mas é necessário entender que na mesma idade existem ritmos diferentes. Além disso, a escuta ativa, isso não é só para a educação infantil, tá? Professor, isso é necessário para todos, Fundamental 1 e 2, né? Exploração livre ou espaços planejados. Eu vou trabalhar bastante em relação, eu falo bastante disso, eu trabalho, e a organização do tempo dentro da proposta. Então, esses são algumas questões que a gente chama a atenção nos planejamentos
né, para que as pessoas possam, para que os professores possam organizar a sua prática. Isso dito, né, eu estou clicando para trás aqui, gente, perdão, tá? Isso dito, os conceitos de aprendizagem, opa, a gente tem uma sugestão, né? É uma pequena lembrança para vocês da divisão de cada campo. Em vez de habilidades, há objetivos de aprendizagens, né? Isso também é uma coisa que se trouxe. Olha, eu não tenho o que eu tenho um objetivo. Então, a BNCC ela faz 3 grupos. É isso que eu trago para vocês aí. Primeiro, de bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses. O segundo grupo, crianças bem pequenas, que eles chamam, né? E aí isso já comporta de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E o terceiro grupo, que são crianças pequenas, que seria de 4 anos a 5 anos e 11 meses, ok? Só para lembrar vocês. Então, cada um desses há objetivos de aprendizagem. Ao final, né, ou durante essas etapas, o que essas crianças têm de ter, né, vivenciado, sendo garantido a elas os direitos de aprendizagem, ok? Então, vamos seguindo aqui para a gente ir para a parte de exemplos, né? Para isso, a gente tem que entender um pouquinho do conceito de currículo, né? E aí é interessante entender que a BNCC, a base, ela não é um documento de orientação didática pedagógica. Seus objetivos específicos não devem ser tratados como um checklist, simplesmente incorporados no dia a dia das escolas. Os eixos de interação e brincadeira e os campos de experiência, eles criam novas estruturas para que essa concepção seja colocada em prática. E, de fato, os direitos de desenvolvimento e aprendizado das crianças sejam alcançados. Isso permite, inclusive, que os professores tenham autonomia para planejar suas atividades, porém, tendo mais clareza das aprendizagens que precisam ser favorecidas em cada fase. Ok, gente? Então, isso aí é só alguma lembrança que o currículo não é uma coisa estagnada, que não é uma coisa engessada, e que, diante de todo esse contexto da educação infantil, é interessante compreender que ele nos dá elementos e nortes para que a gente, dentro de nossas realidades, dentro do nosso contexto, a gente possa estar elaborando as nossas propostas, ok? Alguns exemplos possíveis. Vou começar aqui, depois eu vou acabar a apresentação e vou estar falando, não sei se eu vou conseguir falar de todos os campos, mas eu vou dar o máximo de exemplos possíveis, né? Então, alguns exemplos possíveis sobre o material. Quanto mais diversificado, mais colorido, mais é melhor, né? Lembrando que a criança aí, ela está, né, principalmente os bebês, a criança pequena, eles gostam de cores, de barulhos, de sons, isso chama atenção, né? Em termos de formação de sistema nervoso central, isso está borbulhando. Eu, aí falando, né, enquanto professora, eu utilizo muito material, gosto muito do material reciclado, né, enquanto uma transformação, e até dentro de uma proposta formativa, né, na escola. Então, o termo de sustentabilidade, reciclagem, eles são temas que são debatidos e trabalhados, e aí, quando eu uso os brinquedos, eu vou dar prioridade a esses, né, e dentro de uma construção, dentro de uma participação também da família nessa elaboração desses brinquedos. Então, esse material ele é diverso, né? André, mas você está falando, né, de material reciclado e os outros. Não, várias coisas. Eu só estou dando destaque porque, por exemplo, as minhas principais experiências, elas foram voltadas em material de reciclagem, que foram transformados, né, e historicizados, me faltou a palavra agora, gente, que horrível, mas sendo contextualizados através de histórias em que os brinquedos eram construídos, e a partir daí, né, ia dar toda uma continuidade. Tem uma colega, professora, que ela fez uma historinha do galinho que espirra, e aí ela contou a história para os meninos, do galinho que espirrava, e o galinho dela era esses produtos de limpeza, né, que tem esse borrifador, e aí ela transformou o borrifador num bico de um galinho, e aí aquilo virou uma festa, tanto pela experimentação, como também pela apropriação desse brinquedo, e tinha toda uma história muito legal, né, uma professora aqui da rede municipal que fez,
ficou muito bonito. Então, a gente chama bastante atenção para esse material, né? Esse cuidado. A outra coisa ali que está em segundo, gente, é a contextualização, né? A partir de uma atividade criar possibilidades, foi isso que eu falei, através de um brinquedo reciclado. Estou dando um exemplo. Eu posso propor várias outras atividades dentro da educação infantil. E aí, por que eu escrevo esse próximo tópico, né? Quando a gente estava no contexto da pandemia, e assim, onde a gente tinha que ter o isolamento, vários professores nos procuraram, né? O que eu faço? E é interessante, né, a gente entender, esperamos que não, e a vacinação aí está aí para provar isso para a gente, mas né, é sempre bom a gente ver que algumas possibilidades, porque não há certezas. Vários professores nos procuraram, como é que eu vou fazer educação infantil online de maneira remota, né? Então, o que eu sugeria também é que essas explicações desse material fossem, e vocês devem ter usado aí também, né, na Bahia, com certeza, descreve a atividade através de vídeo, né, até porque essas atividades eram norteadas junto com os responsáveis, e aí os pais faziam, através dessa explicação para os pais, também orientando sobre o tempo de experimentação e incentivando a participação das crianças. Foi uma ginástica, né, gente? Eu sei porque eu acompanhei aqui meus professores, meus alunos que estão em formação. Mas isso posto, né, sobre material e dando essa pequena dica da EAD também, que caso queiram, André, eu gostaria de saber um pouco mais como vocês desenvolveram isso em termos da educação infantil no contexto de isolamento, como é que eram esses vídeos que a gente fazia para essas crianças? Tem muita coisa boa também na internet, através de profissionais que se predispuseram a dividir os seus saberes, e a gente também pode, além de fazer essa indicação para vocês, mostrar um pouco do que nós realizamos, tudo bem? Agora, se vocês olharem para cá, na apresentação, vocês vão ver aí que existem alguns exemplos, né, de algumas brincadeiras bem interessantes e simples, que a gente pode utilizar. Depois, volto a dizer, daqui a pouquinho eu vou estar falando por faixa etária e por campos de conhecimento. Saquinho de arroz, dá para fazer várias atividades. Você pega um saquinho e coloca arroz, além da experimentação também, o barulho, né? A gente pode colocar algumas texturas diferentes junto com o arroz. A ginástica historiada, né? Eu estou falando aqui também com o professor de educação física. Ela é muito interessante porque eu vou contando uma história e estou fazendo uma ginástica, e aí essa ginástica não é só comigo, é também com os meus pares. Entendam, gente, esses exemplos eu estou norteando os cinco campos de experiência, tudo bem? Então, estou falando no geralzão mesmo, alguns exemplos que a gente vê que é bem interessante. A proposta de avião de papel, onde a criança elabora, personaliza e depois extrapola para outras crianças, com competição de acerte o alvo. Jogos dos 7 erros e o que mudou, isso inclusive a gente usou bastante na pandemia, uma foto do professor com uma coisa, e depois colocava uma outra foto, ou 2 quadros, 2 espaços iguais, e aí a criança tinha que apontar, né, o que mudou e o que não mudou, isso a gente utilizou bastante na pandemia. Conhecimento sobre o corpo diversos, então com várias musiquinhas, vários brinquedos cantados, né, várias cantigas que a gente utiliza para desenvolver também esse conhecimento corporal. Atividades químicas de exploração de material, né, a ginástica é um conteúdo que nos é muito caro, e embora ela não se cite os campos de conhecimento, as questões do sentar, do rolar, do correr, do saltar, de fazer isso com materiais, é uma coisa que dá um repertório motor muito grande e necessário. A gente sabe que hoje em dia a coordenação não é para se formar um atleta, mas a coordenação, por exemplo, ela é fundamental para outras funções cotidianas, como, por exemplo, até a leitura e a escrita. Tudo bem? E jogos e brincadeiras de maneira geral. Como eu falei no segundo ponto, logo a seguir, eu vou estar falando de jogos de matriz indígena e africana também. A gente vai explorar, posso depois também estar falando um pouquinho de jogos populares. Mas esse contexto aqui dessas primeiras propostas, agora eu vou parar de apresentar, ela pode ser formada nesses grandes campos, correto, gente? Então, vamos lá. Se eu for, agora prestem atenção e pega o fio da meada aqui para mim, ok? Então, falamos do que é educação infantil, dei alguma orientação aí de algumas leituras de material. E pessoal aí que está abrindo a câmera, tudo bem? Conversamos um pouquinho sobre os direitos de aprendizagem e agora eu fiz esse apanhadão geral. Então,
sem apresentação, vamos pensar o seguinte: nós temos um primeiro campo, né? Eu até separei aqui para vocês, que é esse campo aí do o eu, o outro e o nós. Tudo bem até aqui? André, estou na escola, tenho que desenvolver aqui atividade para essas crianças, né? E aí, para esses bebês, como a gente falou, e como é que a gente pode fazer? Então, primeiro, bebês, o que a gente pode fazer dentro? Algumas sugestões, tá, gente? Primeiro, valorizar as ações do próprio bebê. Suas formas de expressão. Eu tive alunos recentemente que assumiram, né, a educação infantil, falaram assim, professor, o que eu vou fazer, né? O que eles fazem, o que eu vou criar? Então, e é um desafio, né? Até porque a questão, que são geralmente alunos novos, né, se vendo em relação a isso, mas essas ações desses bebês são as expressões, as manifestações deles, brincar de diferentes coisas, como, por exemplo, com fotos, com o espelho. O espelho é muito interessante trabalhar com eles, diálogos envolvendo fantoches, brincadeiras, isso dentro desse campo, tá? Porque o que é o campo, né? O conhecimento dele, do outro e do conjunto. O objetivo geral é essa interação, falando rapidamente. Então, tudo aquilo que eu possa interagir com o outro e comigo mesmo, através de canções, de brinquedos, de diálogos, é fundamental. Os bebês, né, que são a primeira fase, eles geralmente as pessoas ficam um pouco mais. Os professores, né, principalmente os que estão iniciando, que não tem, porque, embora o estágio dê conta de muita coisa, né, quando você se vê regente de uma prática, eu tenho duas cachorrinhas, tá, gente? Então, de vez em quando vocês vão ver ela latindo. Isso é transmitir de casa, tá? Então, quando eles se veem nessa regência de sala, né, nesse contexto onde eu estou assumindo ali esse papel desse mediador, eles se ficam um pouco perdido também. Então, tudo isso que possa criar brincadeiras simples, por exemplo, dar e receber o objeto, passar, lançar esse objeto, pegar, aprender, né, tentar colocar um em cima do outro, são interessantes para os bebês desse primeiro campo. Lembrando, gente, novamente, a variação de materiais aí é fundamental, de sons, de contexto. Tudo bem até aqui? Se eu for, ainda dentro desse campo, falar com crianças bem pequenas, né? A gente pode também planejar uma rotina de convívios diferentes com parceiros, com faixas etárias, de autocuidado, promover situações que permitam à criança maior comunicação e autonomia, espaços diferentes, então, né, de crianças diferentes, de espaços diferentes, de falas diferentes, de compartilhamento, o que você faz em casa, como é que é a sua casa, como é que é a sua família, nesse sentido dela entender essa diversidade enquanto um ponto fundamental, né, e que deve ser respeitado e compreendido e empoderado, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar falando de jogos de matriz indígena e africana. Então, você pode também desenvolver brincadeiras em momentos pontuais que estimulem as habilidades comunicativas. Eu gosto muito de brincadeiras cantadas, né? E acho fantástico você propiciar isso a elas. Além disso, como a minha área é em lazer também, é muito interessante, como a gente está falando que conhecer o outro, você vê como o outro canta, ou a cultura e contexto, lembra que eu falei no começo? O contexto dessas músicas. Eu estou aqui numa região, para vocês entenderem, que tem uma descendência italiana muito grande. Então, e pomerana, numa cidade vizinha. Então, as cantigas deles de roda, eles trazem, né, todo esse contexto de historicidade, né, dos imigrantes italianos. Então, isso é riquíssimo, para você também conhecer outros lugares, né, e outras formas de cantar. Eu fiz faculdade em Minas Gerais, e aí, eu não sei se vocês vão conhecer, porque vocês estão na Bahia, né? Uma das coisas que eu trabalhava, quando eu trabalhei, foi uma das musiquinhas, né? Arançançã, arançançã, guli, 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 arançançã. E aí, uma vez eu trabalhei com um grupo, inclusive da Bahia, e eles falaram assim, não, professora, oxe, não, é aratatá, aratatá. E é muito interessante quando você traz isso para a educação infantil,
para essas formas de conhecimento que são passadas de forma oral também, e a forma como eles se apropriam disso, que é uma forma de comunicação e expressão. Eu sou uma fã imensurável, né? Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar aí dentro desse campo com as rimadas, né? Eu estava passeando numa boia, tava joia, de repente eu vi uma jiboia, não ficou joia, não ficou joia. Aí eu fiz uma tramóia, chamei a jiboia pra nadar na minha boia. Ah, agora sou amiga da jiboia, teretetê, agora ficou joia. Então, essa questão da rima, obviamente tem toda uma coreografia também que a gente faz, a questão também de sustentabilidade, jiboia. Eu lembro que na faculdade essa música era cantada falando que ia matar a jiboia, a gente falou, não, é igual, não, atire o pau no gato, enfim. Esses exemplos para esse primeiro campo de experiência para vocês, no sentido de que o eu, né, o outro e o nós, ele é fundamental essa partilha, esses momentos onde a gente troque, né, esses conhecimentos, as nossas construções. Né? Então, são algumas dicas rápidas aqui que a gente pode fazer. Agora, se eu trouxer para vocês, né, o campo corpo, gestos e movimentos, lembrando que eles não são disciplinas. Basicamente, esse que é o segundo grande campo da educação infantil, né? Eles constituem uma linguagem, né? Por isso que a educação física, inclusive, está na área de linguagens, né? Então, o corpo, gesto e movimento, eles constituem uma linguagem através do qual as crianças se expressam e se comunicam. Né? Então, basicamente, brincadeira é interação, ok? E através dessa brincadeira, ele interage, através de diferentes linguagens. Então, o brinquedo cantado que eu falei anteriormente, eu falei, na verdade, para provocar o vínculo a essa fala, porque ela possibilita, através disso, conhecer o outro, se reconhecer, ter várias sensações, funções com o próprio corpo e também com seus pares e com materiais. E aí, André, tudo bem, entendi. Mas como é que a gente dá alguns exemplos aí do que a gente poderia fazer, então, dentro das três grandes fases, né? Eu falei na outra dos bebês e das crianças bem pequenas. Vamos falar agora das crianças pequenas. Nessa fase desse segundo grande eixo, a gente pode falar jogos que envolvam orientações corporalmente, frente, alto. Eu gosto muito da parte, né, de Rudolf Laban, ele é um autor da parte da dança que trabalha o gráfico do movimento e recomendo também, é bem legal. E aí, através disso, a gente trabalha com a criança esses jogos, né, corporais de alto, baixo, expansivo, pequeno, dentro de um espaço onde elas possam interagir. Eu utilizo bastante bolas, bexigas, materiais, não só bola, mas também outros materiais com texturas, esse espaço de movimentação no chão, ora com tatame, ora com outras coisas para pisar, para pegar no decorrer do material, sozinha, em pares, em trios. Outra proposta interessante aí dentro desse corpo, gestos e movimentos para essas crianças, né, que já estão de 4 anos, são jogos, por exemplo, um desafio motor, né, como, por exemplo, jogar futebol com uma bola menor, a gente põe ali, ao invés de ser a bola, né, a gente sabe que tem o tamanho de bola, pelo menos a gente pensa nessa variação, em termos de iniciação esportiva, de material, mas aí eu faço essa variação de tamanho de bola também, por exemplo, outro, transformar um jogo de pega-pega aqui em alguma outra proposta, por exemplo, aqui a gente tem o Pac-Man, e aí, não sei se vocês conhecem aí o jogo de linhas, né? Pega a linha. E não é para pegar a linha, mas você tem que correr nas linhas da quadra, só nas linhas da quadra, e aí tem o pegador. E aí tem aquele joguinho de computador, o Pac-Man, e aí o professor ou um outro aluno, lembrando que aí a gente, nesse processo é sempre mediador, tem o desenho do Pac-Man, que é aquela bolinha amarela, e aí esse Pac-Man vai... E aí a gente coloca os outros elementos no jogo também em cima das linhas, e aí a criança... Andar em cima da linha é o menos importante, mas toda essa interação, essa movimentação faz com que essa proposta, né, do que ele tem que aprender seja potencializada, né? Ou algumas brincadeiras também, né, de esconde-esconde, de pique, siga o mestre, caça ao tesouro, adoro, né? Eu tenho uma parte muito forte de esporte de aventura, então o caça ao tesouro é uma corrida de orientação do percurso norueguês, então a gente explora isso bastante com eles, tudo de maneira, né, de colocar uma história por trás, contar um desafio, a partir daí a criança faz.
E também a manipulação de diversos objetos, né, que são diversos nessa área, que vocês podem fazer, né? Eu volto a dizer, eu gosto bastante de brinquedos construídos e de material reciclado em sua preferência, ok? Para a gente finalizar, né, que a gente tem mais 3 tópicos, eu vou para o terceiro grande campo de conhecimento, que são traços, sons, cores e formas. E aí depois volto a dizer, se quiserem mais dicas, né, de atividades aqui, eu estou falando bem no geral, é só entrar em contato, no final eu vou passar, que a gente consegue encaminhar aí algumas propostas para que sejam pensadas junto com a equipe pedagógica da escola e formalizadas ali dentro da proposta maior de vocês, tudo bem? Então, quando a gente fala traços do campo, traços, sons, cores e formas, estou com uma colinha aqui na frente, tá, gente? As crianças, a arte, e aí os professores de arte vão poder me ajudar também, ela é na arte que a criança consegue manifestar o seu centro estético, e faz com que ela explore a si mesmo e ao mundo. Eu adoro desenhar. Não desenho bem, mas eu gosto. E eu vejo que esse encontro com a arte, ela promove uma diversificação enorme. E não é só desenho, né, gente? É pintura, modelagem, aí a gente tem aquelas massinhas que a gente produz, né? Colagem, fotografia, música, cinema e tantos outros, que esse lindo campo da arte, né? E aí também, dentro da área de linguagem, ele pode nos propiciar. E aí algumas propostas de atividades para vocês que a gente pode pensar em relação a isso. Eu tinha, eu tinha uma que eu fazia com as crianças pequenas, né? Fazia não, né? Porque na pandemia a gente acabou afastando. Isso dava, além da massinha comestível, né? Que a gente fazia, brincava, a gente fazia também as bolas de sabão coloridas. Então, basicamente, é aquela bola de sabão mesmo que você faz água, né? E aí o problema com o tempo, né, é que e aí teve esse problema com o tempo não, tivemos esse problema, que algumas crianças sugavam, mas aí isso depois os professores assumiram. Mas basicamente é o quê, pessoal? Água, anilina, detergente e açúcar. Mistura bastante açúcar, aí você vai fazer as bolinhas, ok? Essas bolas saem coloridas. E aí a criança, justamente por conta da questão da criança não sugar, né, porque era doce e tinha detergente, elas tinham papel, elas ficavam com as folhas de A4 e elas tentavam pegar essa bolinha no papel. Quando essa bola estoura no papel, ela faz tipo uma pintura. É por causa disso que tem o açúcar, para fazer a anilina agarrar nesse papel. E aí depois a gente tinha uma linda exposição. Então, na farra, além de sair correndo atrás dos balões, depois a gente tinha uma exposição e com cores diferentes. São algumas propostas que podem ser trazidas também dentro desse grande campo aí de experiências para vocês. Tudo bem, gente? Deixa eu só ver aqui. Maria do Carmo, eu sinceramente, eu não sei se a gente. Vamos abrir as questões para o final, gente? Porque eles falaram para mim que não está tendo, que não haveria essa interação. Só um minutinho aqui. Não sei se aí se algum coordenador pode responder, que aí podendo, sem problema nenhum, a Maria do Carmo pode estar entrando aqui compartilhando. Tá bom, Maria? Bom, gente, essa é a parte inicial do corpo dos seus aprendizagens na educação infantil. Pode interagir com eles? Ela pode abrir, Renê, o áudio ou ela vai fazer pelo chat? É que eu estou me interagindo também, tá, gente, das mediações deles. Estou esperando aqui o pessoal responder. Não sei qual que é a orientação. Maria do Carmo, então vou fazer como eu faço geralmente nas minhas formações. Você pode. Peraí. Ela saiu da reunião, então ela não quis esperar. Depois espero que ela retorne aqui
para a gente poder conversar. Bom, gente, então, enquanto essa é a parte da educação infantil, vou estar à disposição aqui. A ideia foi só dar esse apanhado geral, né, do corpo e do que se entende nesse corpo de aprendizagem, nesse segmento, com alguns exemplos dos campos de experiência, ok? Agora a gente vai sair da educação infantil e vai pular lá para frente, tá? Que são as práticas corporais, urbanas e de aventura, ok? Como é que o corpo aprende, né? A gente tem uma percepção, eu lembro quando a gente começou a trabalhar com isso, de que a questão do como que essa criança e como é que isso ia ser apropriado na escola, né? Então eu trago aqui uma contribuição para vocês do que a gente entende que possa ser feito, e essa apresentação também ela fica à disposição de vocês com várias dicas de proposta, ok? Então agora eu vou compartilhar aqui para vocês as práticas corporais de aventura, novamente aqui compartilhando uma tela, ok? Vou apresentar. Dando uma travadinha aqui básica, mas tudo bem. Não sei aqui, né, quantos professores já tiveram a oportunidade ou durante a sua formação de trabalhar com isso. Eu sou suspeita. Eu trabalho, né, a minha formação é com essa proposta, mas o que o corpo ele aprende, o que a gente pode propiciar, né, para essas crianças dentro dessa grande área, né? Primeiro, é interessante entender que nós temos as urbanas e nós temos as de aventura, né? As urbanas, dentro da proposta da BNCC, ela entra antes, como o skate, por exemplo, o parkour, e as de aventura posteriormente, né? Já no meio mais natural. Então, diante disso, aqui é uma breve fala, né, da minha apresentação. Eu vou problematizar, vou falar rapidinho de como a gente pode desenvolver, por exemplo, o surf, que são algumas práticas, né, na escola, isso já seria de aventura, o skate, o parkour e as considerações finais, tá? É interessante entender que quando a BNCC traz essas práticas para a gente, ali, né, a partir do sexto ano, sétimo, oitavo e nono, ela está entendendo que, olha, o professor, essas práticas, elas estão no dia a dia, elas têm aparecido por aí. Na verdade, gente, elas têm se desenvolvido sistematicamente desde a década de 70, tá, gente? Então, é interessante entender que quando a gente traz isso na escola, é no sentido que a criança conheça isso enquanto uma construção histórico-cultural e todas, além de poder experienciar, ela também compreenda as relações. Por exemplo, o surf ele tem um forte apelo com as questões de sustentabilidade que eu falei anteriormente, quando eu falei de brinquedos reciclados. É possível desenvolver isso. Então, toda a cultura do surf também, questões de diversidade, elas podem ser abordadas. Então, não é simplesmente, mas eu vou ensinar a surfar. Não, é a questão do que a construção do surf ela traz por si. Assim como também o próprio skate, né, o movimento dos skatistas que é riquíssimo, né, a gente teve aí recentemente nas Olimpíadas, né, a figura além da vitória, também questões polêmicas por trás daquilo. Então, a gente tem que entender que a BNCC, ela, assim como qualquer currículo, como falei anteriormente, ela traça propostas, e isso não é além, mas ela também não te engessa. Nesse sentido, é muito importante a gente estar antenado, ligado ao que está sendo contextualizado na nossa região. Não sei, aí na Bahia eu conheço, acho Mucugê, conheço pouca coisa, Nova Viçosa, mas sei que vocês têm grandes representantes e grandes propostas ali no cotidiano, dentro dessa grande conteúdo que são as práticas urbanas e de aventura. Então, é necessário estar antenado nisso e contextualizar. Eu observo isso muito no ensino superior, tá, gente? A gente traz uma proposta e o aluno, e a gente às vezes esquece que o aluno já tem todo um calhamaço. Aí eu estou falando, gente, de aluno sexto, oitavo, sétimo, oitavo e nono ano. E eu já me deparei com colegas de São Paulo, por exemplo, dando clínicas, e a primeira pergunta dos professores é: como é que eu vou dar um skate sem skate? E é interessante que, além de algumas construções, você pode trazer
os próprios alunos, que além de algumas propostas e de confusões que isso pode trazer, mas você vai assim, se assustar quando, gente, queria dar skate, a quantidade de aluno que tem. E essa surpresa não foi diferente para mim. Por exemplo, aqui no ensino superior, a gente faz essas clínicas e os alunos trazendo skate, eles mesmos têm. Por isso que eu estou falando do contexto. As pessoas têm, elas conseguem, grupos de skatistas. Então dá para fazer uma coisa bem legal. Aí o carrinho de rolimã também, que nunca erra, tá bom? Em relação a isso. Mas vamos continuar aqui. Ah, como eu falei anteriormente, né, é necessário problematizar, né, a BNCC ela é um documento que traz essas práticas para serem desenvolvidas a partir do sexto ano, e aí isso ficou muito forte ano passado por conta das Olimpíadas também, a presença, né, como ficou debatido, né, lembrando que a gente teve escalada, o surf e o skate, né, como propostas, né, nessa prática, então como isso ficou apropriado ali nas escolas e como as pessoas ficaram antenados querendo saber. Então é legal, uma vez que isso está fresquinho, você trazer isso para dentro da sua proposta, tá? E sem dizer como eu disse também, sem dizer como eu disse é ótimo, né, gente? Tá ótimo. Mas reafirmando que essas práticas estão presentes no cotidiano desses alunos e elas têm um rico componente de transversalidade, tudo bem? Aqui, quando vocês virem essa apresentação, eu não sei se vai travar para vocês. Aqui meu computador já deu uma travadinha, tá, gente? Mas é por causa da internet. Tem um vídeo, vai ficar na descrição. É a construção de garrafas, de uma prancha de garrafa PET. E aí, através de garrafas PETs, vocês conseguem construir uma prancha, né, reciclável na escola de vocês. E aí, a partir daí, esse projeto Prancha Ecológica, ele traz propostas para você, professor, poder dar continuidade ou gerar outros projetos aqui, aí na sua escola, né? Eu não estou conseguindo passar aqui porque a internet ela tá, eu só estou conseguindo passar os slides, mas aí é só vocês clicarem também que vocês vão ver aí o vídeo está embutido nessa apresentação. Uma outra proposta também é a questão dos esportes diferentes. Então, essa aula aqui, ela vai mostrar também nesse vídeo 2 para vocês, um professor que, através de um skate e com mesas, ele consegue possibilitar a vivência do surf, do parkour, né? Vamos só contextualizar, né? O que é o parkour, para quem não sabe? É a transposição de objetos, né? Ele foi criado por um francês, e aí existe todo um movimento gímico, né? Também de saltos, de corridas, de técnicas, e a gente faz essa adaptação, né? Uma vez que não está passando aí, numa quadra, no espaço, eu passo por baixo da mesa, eu passo por cima. É tipo uma teia de aranha, quem já brincou aí com elástico, que a gente brinca bastante, mas uma teia com obstáculos. E aí a gente ensina, né, como rolar, como saltar, e aí tem as técnicas de saltos. E aí eu faço referência a alguns professores, como o professor Marcelo, de São Paulo também. Eu passo o contato dele agora ao final dessa apresentação, que tem trabalhos maravilhosos para que vocês, professores, possam também, né, utilizar na construção das aulas de vocês aí do dia a dia, tá? O surf, né? A gente pensa assim, e o surf, André? O surf, ele... Eu não tenho piscina na minha escola, né? Minha escola aí, municipal, estadual, não tem piscina. Eu vou falar, eu acho, acredito que vocês entendam. É a mesma coisa de falar que eu não dou basquete porque não tem tabela. A gente tem que tomar cuidado, e a educação física ela é muito criticada no sentido de o gesto. Nós trabalhamos com o nosso saber é corporificado, né? A gente vivencia essa corporeidade, mas isso não quer dizer que a gente também não possa trabalhar nas outras dimensões. E aí, só fazendo um pequeno parênteses, eu sempre atuo aqui dentro das dimensões atitudinais, conceituais e procedimentais. Geralmente, eu observo aqui os meus alunos, eles têm uma coisa muito mais forte com o gesto técnico, mas existe todo um conceitual que necessariamente não é história e um atitudinal que sim, gente, as competências, né, básicas que a gente tem que também permear as nossas propostas. Então, quando eu faço essa apresentação aqui para vocês e elejo esses exemplos, é no sentido também de vocês ultrapassarem, não quer dizer que não tenha,
não seja importante a procedimental, mas que consigam é, pensar para além do, eu não tenho a piscina, eu não vou fazer o surf, ok? E é uma proposta aqui dentro disso, né? Porque não é toda escola, por exemplo, algumas escolas aqui, elas têm feito propostas de campo, né? Antes da pandemia, algumas estavam fazendo propostas de campo, que é levar as escolas a conhecerem, né? Eu estou falando do Espírito Santo, como eu disse, né? Então, a nossa orla aqui, a gente tem algumas escolas de surf, eu até faço referência a algumas aqui na minha apresentação, e aí essa parceria de levar os alunos lá, e é bem interessante porque tem uma proposta de surf adaptado para crianças, né, da PAI, da Pestalozzi, e essas crianças interagindo também. Então, eu penso que a aula também seja isso, para além do gesto técnico, né? Na verdade, a minha formação, eu defendo isso, ok? Então, aí o surf, na apresentação, eu vou falar mais da apresentação já que ele está travando, né? Um pouquinho da história do surf, né? De onde ele começa, como é que ele é apropriado, um meio de subsistência, como é que as pranchas eram feitas. O professor Flávio Ascânio também, que é um professor de referência e vai falar da importância do surf para a escola, então é um vídeo bem legal para vocês depois assistirem. Um exemplo da escola Molim Surf School, que é uma escola aqui do Espírito Santo, tá? E como é que a gente pode desenvolver isso na escola? As apresentações elas vão estar sempre baseadas nisso. Então, passando aqui também, o que a gente pode. Nós temos agora o skate, que é uma outra proposta também, já é um esporte urbano, ok? E aí, dentro do skate, né? Vocês clicando, tá, gente? Só para vocês saberem que meu mouse aqui, ele tá travado. Cada um dessas questões aí, por causa do tempo, eu já preparei para vocês. Igual na anterior também. Vamos voltar aqui na anterior, que eu acho que eu passei um pouquinho rápido. Essas informações que eu falei para vocês, elas estão incorporadas. Então, é só vocês clicarem. Estão vendo que vocês estão clicando? Elas estão incorporadas aí dentro. Eu só estou dando alguns exemplos gerais, né, da apropriação delas, para que vocês possam depois poder utilizá-las, tá bom? Então, essa aqui é a proposta, né, como desenvolver as aulas de educação física escolar, né, no caso do surf, e agora o que eu estava mostrando, o skate. Aí a gente tem aí, em cada uma delas, né, um pouco de história. Eu sou do Espírito Santo e volto a dizer, falo da realidade capixaba, né? Então aqui vou trazer um pouquinho a Associação Capixaba de Skate. Novamente o professor Flávio Ascani, geralmente quem trabalha com surf, não é geralmente, mas eles também, são duas áreas que dialogam muito, né? Tanto surf como o skate. O professor Flávio Ascani, um querido aí, ele traz essa proposta, e no último quadrinho ali, como desenvolver isso na escola. Andréia, tá travando, mas fala um pouquinho, você falou do surf, como é que tá o skate? Eu falei anteriormente, as minhas clínicas de skate, longboard aqui, eu conto com o apoio de equipes, que tem grupos, e os próprios alunos têm. Então, aí vem da técnica desde o sentar e empurrar, até começar a ficar a posição, né, a posição de base, depois fazer pequenos circuitos em relação a isso, né? E depois aprender, foi em alguns desafios, passar embaixo de um arco, de alguma questão assim, de uma manobra, de um túnel que você faz, aqui a gente faz túnel com tatame, e aí vai se divertindo em relação a isso, vai aprendendo. Agora, isso é aula prática, e agora o que eu faço, né? Esses skatistas que vêm da aula, eles também falam do dia a dia, a gente fala da cultura, de todo um movimento muito forte também que surgiu nos Estados Unidos, as questões por trás disso, a marca, o estilo de vida, e tem filmes fantásticos que falam sobre isso. Inclusive, eu gosto de indicar bastante alguns filmes da Netflix, tem aqui a indicação também nessa apresentação, em que a gente possa ver também essa questão, principalmente em relação a essa cultura jovem, né? De como eles são apropriados, algumas questões que a gente pode trazer ali, convidar os alunos a assistirem através de um roteiro orientado e depois debater sobre essas propostas. Então, é bem interessante. E no Brasil, né, gente, ele está bem vigente, né, bem em voga, assim, justamente pela nossa participação nos últimos Jogos Olímpicos, né? Então, aí fica essa apresentação aí para vocês também poderem conhecer um pouquinho e falando um pouquinho na escola também. E skate é uma delícia, né? Quem já andou aí
Tem muitos professores, quando eu dou essa clínica, eles falam que a gente dá uma clínica só disso, né? Eu tenho medo, né, de cair. Tudo que é planejado, né, a gente minimiza riscos, mas ninguém está falando aqui de fazer aquelas manobras, a gente está falando da experimentação e também da reflexão para além, atingindo também a questão atitudinal e conceitual. Tudo bem, gente? Nesse sentido, a gente tem que desmistificar um pouquinho o que a gente vê em determinados programas esportivos e achar que é na escola. Não é. Por exemplo, o próprio pátio de vocês, alguns pátios aí, as escolas têm caminhado, né? Eu estou falando aqui no Espírito Santo com uma melhor um melhor espaço de pátios, de sala, eles são, em potencialidade, espaços riquíssimos para o parkour e, por exemplo, para o skate. Né? Um colega muito querido, Dimitri Wori, em São Paulo, dentro das paredes da escola, ele colocou pequenas agarras para locomoção, né, das crianças de uma altura com segurança, fez toda uma adaptação. É porque, e à medida que esse conhecimento vai sendo adquirido, o que é um espaço morto para alguém que não tem potencialidade, a partir do momento que você vai conhecendo essas práticas que são ricas nesse repertório, você vai potencializando também como utilizar esse espaço. Veja bem, a gente fala dessas práticas corporais, eu falei lá na frente problematizar a BNCC, muita gente ficou com medo, né? Como é que você vai utilizar material? É interessante entender que essas práticas educam como qualquer outra. E elas têm propostas muito interessantes, como interação com o meio ambiente, quando feitas em ambiente natural, a questão dos grupos, das tribos, a questão da aprendizagem, do autoconhecimento, do controle. Então, são questões básicas que, inclusive, têm aparecido nos Enems, que as trazem, para além do espetáculo que se quer vencer, porque o homem, desde que é homem, gente, já fazia essas práticas, só com uma perspectiva de sobrevivência, tudo bem? Mas essa perspectiva de subir montanhas, né? Isso está no nosso cotidiano. Por exemplo, quando uma criança sobe, ao que a gente fala que é a técnica de chaminé, né? Coloca as costas numa parte da parede e a mão na outra, ela está fazendo uma técnica de escalada, né? Subir o morro com uma corda. Então, só para dizer que se a gente estivermos dispostos a entender que não é a TV que vai balizar as nossas propostas, mas lendo com cuidado o documento, a proposta ali do currículo do meu estado, você vai entender que é possível diversificar dentro das três dimensões e também ampliar através de parcerias e até com o saber dos nossos alunos essas vivências. Tudo bem? Eu fiz essa pausa só porque eu acho que merece um pouco de cuidado, né? E até para tentar desmistificar também o que é um processo, né, gente? Tudo é processo também, mas hoje, aqui no Estado, a gente observa como isso é utilizado, como vem crescendo, como as escolas têm criado projetos fantásticos para desenvolver, tá? Essas práticas aí. Além do skate, nós temos o parkour. Essa figurinha aí é um espaço específico para parkour, tá? E aí, obviamente, aí a pessoa vai lá, brinca, é acolchoado, mas dentro das nossas escolas também nós podemos desenvolver e propiciar essas aprendizagens, né, para os alunos. E aí eu tenho também esses três tópicozinhos aí para vocês, um pouco de história, e aí o professor Marcelo Vieira, que é um querido em São Paulo também, de como ele propõe, e aí uma última fotinho na escola, né? Se vocês olharem pertinho aí do vídeo de vocês, vocês vão ver um plinton utilizado para ginástica, um mini tramp, um colchão de chegada. Então, esses elementos eles são utilizados aí para o desenvolvimento dessas práticas corporais, né? Urbanas, no caso, o parkour, para que ela seja apropriada aí na escola. Tudo bem, gente? Eu uso basicamente quadro e área externa, onde o aluno tem que ir transpondo e fazendo os movimentos. E, obviamente, a depender da faixa etária, isso vai ter maior complexidade ou menor complexidade. É importante falar também em questões de segurança. Eu falei, né, que a questão do risco, mas se eu vou cair, eu tenho que saber como cair. Então, as técnicas têm que ser ensinadas e, obviamente, a faixa etária e o tipo de obstáculo tem que ser respeitado. Essas propostas aí, o professor Marcelo Vieira, ele consegue mostrar isso de uma maneira muito clara. Então, quando vocês verem os vídeos,
vocês vão ver aí que é bem tranquilo você poder estar se apropriando, vocês poderem estar se apropriando disso para os espaços de vocês. Ah, André, mas eu penso que só o vídeo não basta, tem que fazer uma clínica. Sim, procurem. Com certeza existem profissionais aí que podem estar fazendo vocês podem estar fazendo uma formação bem interessante. Até eu gosto muito da vivência, tá, gente? A experimentação, ela traz sensações, e eu acho que, independente, não é você vai se formar um atleta de parkour, mas o fato de você, e eu insisto isso muito no ensino superior, poder vivenciar o movimento, essa construção desse movimento, de dar elementos para que, quando você o desenvolva na escola, você consiga desenvolver melhor essa proposta, né? Não sei se eu fui clara, mas esse convite, caso vocês possam, né, fazer, façam. Vocês vão gostar bastante. E fechando aqui essa apresentação, tá? Eu tenho algumas indicações que eu deixo para vocês, né, em relação a isso, dessas práticas que eu elegi aí, e aí eu dou alguns exemplos de alguns espaços que vocês poderiam conhecer e dialogar, né, com esses profissionais, seja por web também, e trazer isso para o trabalho. A Escola de Aventuras, que é em Maringá, professor Juliano Pimentel, é bem interessante porque dentro dessas escolas de aventura eles têm toda uma sequência pedagógica para propiciar determinadas práticas. Os próprios alunos criam isso. E lá eles têm, né, um Facebook onde essas sequências de aulas são colocadas. E é bem legal, né, é bem interessante, bem didático. Parkour e seus desmembramentos, que é o segundo, que é a ligação do parkour com a ginástica. Então, também, essa proposta aí, ela vale a pena vocês conhecerem, é só clicar. E professores, né? Conheço alguns professores que mandam bem suas propostas. Aí eu fiz um compilado para vocês de algumas propostas que são desenvolvidas de maneira real nas escolas, né? Lembrando que cada um dessas grandes práticas, gente, elas, né, mereceriam uma formação. E a ideia aqui, conforme a orientação dos coordenadores, é dar, né, esse grande apanhado para que vocês possam depois procurar e se aprofundar, né? Longe de mim querer finalizar ou, né, externar. Isso não acontece, né, em relação a isso. Agora, vocês observam que o meu computador está travado. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, já que eles falaram que eu posso interagir, senão eu vou ter que... Ah, saiu. Muito bom. Só para vocês saberem, tá? Quando vocês clicarem, tem os contatos, então a interação é mais ou menos assim que vocês vão fazer. Vocês vão clicar e vai aparecer aí os contatos dos professores, e aí é bem interativa essa apresentação que eu fiz para vocês em relação a isso, tá? Agora, só ver por que travou de vez. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, já que falaram que eu posso interagir, eu tenho para vocês agora os jogos de matriz indígena e africana, né? Que é o nosso terceiro ponto, nosso penúltimo ponto aqui, e como é que a gente vai estar desenvolvendo algumas propostas, né? E aí eu tenho algumas indicações bem interessantes para fazer para vocês aqui. Só que, como vocês podem observar, como nada na minha vida é fácil, o meu computador literalmente travou por conta da internet. Mas não tem problema nenhum. Eu vou reiniciar aqui, gente. Enquanto isso, eu vou fazendo a introdução dos jogos de matriz indígena e africana para vocês. Só um minutinho. Vai destravar ali. Bom, então, nós vimos aí os jogos educação infantil, educação física, só recapitulando, né, onde eu falei um pouco dos campos de experiência de algumas propostas de atividades. Fiz essa apresentação totalmente interativa, quis mais explicá-la, né, sobre as práticas corporais urbanas de aventura. Então, aqui deu uma travadinha, está ainda aparecendo, mas meu computador está reiniciando ali, onde vocês podem ver, né, o que está sendo trabalhado em termos de... Poderia ser trabalhado em termos de
surf, skate, parkour. E agora a gente vai tá falando sobre os jogos, né? A BNCC, o corpo e suas aprendizagens nos jogos. E aí a BNCC ela traz três grandes tipos de jogos, né? Os jogos populares, correto? Os jogos de matriz indígena e africana e os jogos eletrônicos. Tudo bem? Então, a gente vai só ver aqui, gente, que travou de vez. Só um minutinho. Os jogos de matriz indígena e africana, né? Travou mesmo e travou tudo. E aí o professor, quando ele é bom, ele vai novamente fazer a reinicialização. Bom, e aí, para eleger, falando só, vou começar rapidamente dos jogos populares, que não é o foco, né? A BNCC trata ali o seguinte: olha, traga aquilo que eu falei antes, lá na educação infantil, quando eu falei dos brinquedos cantados. Todas essas crianças, elas têm um repertório de jogos muito grandes. É, vamos, vamos trazê-los à escola, vamos desenvolvê-los, né? Então, quando eu trabalho jogos e brincadeiras, e aí entendendo que o professor é um mediador, essa própria criança já tem um repertório muito grande. E aí a BNCC nos convida a fazer esse levantamento desses jogos populares, tradicionais, existem algumas questões aí também conceituais em relação a isso, e a partir daí desenvolver e trazer isso e fazer essa troca de saberes. Teve há muito tempo atrás, isso não é de agora, tá, gente? Um colega que trabalhou da seguinte maneira: ele pediu para que as crianças trouxessem, e aí fizessem aquela famosa pesquisa junto com os pais, sobre os jogos que eles trabalhavam, que eles brincavam na infância. E não só jogos, mas também brinquedos. E aí houve uma grande exposição disso, né? Era até fantástico ali embaixo do Bandu, né? E foi uma coisa muito interessante porque a troca, né, dessas pessoas com o espaço, essas brincadeiras, esse resgate, foi fundamental aí para poder resgatar e dar sentido e significado a essas práticas, tá? Então foi bem, fica essa dica também dessa questão dessa possibilidade. Meu computador não está ligando. Deixa eu só ver aqui, gente. É. Já aconteceu isso na aula com vocês? Pois é. Bem-vindo à minha vida aqui. Será que vai agora, gente? Bom, eu não sei se ele vai ligar, peço desculpas, mas como eu falei no começo da apresentação, a gente está tendo chuvas, então eu estou com várias questões. Fala, Juscelene, vamos conversar aí enquanto. Pode abrir seu áudio. Não, a Juscelene não ia falar. Bom, gente, eu acho que não vai. A Milene aqui caiu tudo para mim. Eu só tô com o celular, tá?
Eu peço humildes desculpas mesmo. Pessoal vendo aí, tudo bem, gente? Acontece aí na internet de vocês? Acontece aqui também, tá? E por que que eu tô conectada? Porque eu tô no 4G, entenderam isso? Mas vamos lá. Independente de voltar aqui, que aí eu vou ter que olhar agora o que está acontecendo, jogos de matriz indígena e africana. Juscelino, você levantou a mão mesmo? Ou você só está clicando para fechar a câmera e levantou a mão? Se você quiser falar alguma coisa, é só. Deixa eu só tentar uma coisa aqui, gente. Eu acho que a Juscelene só levantou mesmo. Bom, você que está chegando aí agora, está vendo isso ao vivo, é o que acontece aqui. Estamos. Peraí, acho que vai dar certo agora. Nós estamos falando dos jogos de matriz indígena e africana. Ok? E agora acho que eu estou voltando. Só não estou voltando, vou só entrar no Meet novamente e voltamos depois de um breve período. Ok? Peço desculpas aí, gente, mas eu não tenho conta do São Pedro. Vou fechar aqui a minha câmera. Isso. Vou só atualizar aqui e aí a gente começa. Dá tempo de falar, fiquem tranquilos. Ok? Vou compartilhar com vocês, então. Agora a gente chega à parte dos jogos de matriz indígena e africana. Estava falando aqui rapidamente do jogo dos jogos populares, né? Essa necessidade, e dei um exemplo de resgate aqui realizado por um egresso nosso aqui, que através de uma pesquisa com pais e familiares fez uma exposição. E aí agora vocês um pouquinho da nossa apresentação aqui. Eu acho bem interessante, porque além da representatividade, né, que é necessário esse lugar de fala, existem aqui algumas questões que eu elegi para que vocês pudessem refletir junto com as equipes de vocês, né? Então, a gente tem aqui a proposta, né? Então, eu vou falar agora de jogos de brincadeira de matriz indígena e africana. É, Aqui, então, a gente tem 5 momentos, né? Eu vou falar rapidamente das leis que tratam, né, da BNCC, da matriz de jogos indígenas africanos. Depois, algumas questões indígenas, possibilidades na escola. Depois, algumas questões da matriz africana e cultura afro-brasileira. E, por fim, também as suas possibilidades na escola. Gente, só lembrando, tá? Essas apresentações vão estar à disposição, então elas têm interatividade, e aí tem o material e tudo, e é só você chegar. Então vamos lá. Quando você fala desses jogos, lembrando que os jogos são os conteúdos, como eu disse, dividido em 3 grandes grupos na BNCC, a gente tem que entender que existem as leis, né? E a própria BNCC, que ela elege, né, esses jogos como uma forma de dar notoriedade, presença a essa cultura. E aí eu destaco, né, a lei de 90, a lei de 11.645, que até altera a lei de 1996, e também é modificada pela lei 10.639, que ela estabelece, então, gente, isso é lei, tá? Ela estabelece que as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade de que, senhoras, história e cultura afro-brasileira e indígena, está no seu artigo 26A, ok? Então, é lei, é necessário.
Os jogos, eles aparecem nas unidades temáticas, esses jogos, né, de matriz indígena e africana, eles vão aparecer em 3 unidades temáticas aí, eu elegi para vocês. Jogos e brincadeiras, do terceiro ao quinto ano, que é o que eu vou eleger aqui, danças, do terceiro ao quinto ano, e também lutas, né? Para alguns, por exemplo, capoeira é uma luta, e aí ela vai ser sendo trabalhada nessa perspectiva também, aí, porque tem conhecimentos de matriz africana. Como eu disse na fala, a gente tem que compreender, né? Então, eu só trouxe aqui para polemizar algumas questões indígenas primeiro, depois a gente vai falar de como isso é trabalhado na escola, depois a africana, e depois como isso é trabalhado na escola. Então, vejam bem, hoje em dia é muito importante no seu planejamento você entender o significado da palavra indígena, da questão da diversidade dos povos, da construção do imaginário, das lutas territoriais dessa população e também da afirmação identitária. Aqui, onde eu dou aula, a gente leva os alunos, tem algumas tribos aqui para conhecerem. E a gente vê a fala de um cacique e ele fala a seguinte questão, só para você pensar, tá, professor? Olha, o pessoal acha que a gente não pode ter celular. O mundo mudou, nós mudamos também. Então, nesse sentido, é necessário a gente entender que esse índio ele tem uma cultura dele, mas ele também se adaptou, né, a essa, hoje em dia, a nossa realidade. Tudo bem, gente? Então, existe essas questões que eu gostaria de trazer para que vocês pudessem refletir aí junto com a equipe pedagógica. Não é índio, é indígena, existe uma grande diversidade de povos, não são todos iguais. Índio pode usar celular sim, calça jeans. Existe uma grande luta territorial de que permeada por questões capitalistas, né, e outros interesses aí, e é necessário uma afirmação identitária, sim, em relação a isso, e também dar relevo às conquistas conquistadas por eles. Aqui, nesse lugar, onde eu falei para vocês, existe uma escola, e uma das indígena mesmo, e uma das questões que eles afirmam da escola é justamente os filhos não terem vergonha de falar o dialeto, né, a linguagem deles ali, e toda a cultura ser construída, né, ser refletida, permanecer ali e ser propagada. Né? Então é bem legal, eu estou falando, né, na cidade de Aracruz. Quem quiser tiver mais interesse também pode entrar em contato, a gente coloca aí vocês em contato, é bem interessante a proposta deles também, né, até para vocês trazerem enquanto estudo de caso, é bem, bem interessante mesmo, tá? Esses jogos na escola, André, como é que eu posso fazer? A gente tem um Instagram, e eu até cito depois, edu, underline, escolar, que é fantástica, as professoras. E por que eu estou falando isso? Porque eu tive a grata surpresa de conhecê-las no Instagram, já até fiz uma live com elas, e elas têm um e-book, não é fazendo propaganda não, mas eu acredito que coisas boas devem ser diversificadas. Um e-book com várias propostas. E, gente, é aquilo que eu falei lá em cima, lá no começo. Não é você achar que isso é uma receita de bolo, mas são propostas contextualizadas em que você pode apropriar nos seus espaços. Então, essa dica desse e-book, ele é fundamental, fundamental mesmo para quem quiser. Então, para a questão aí dos jogos indígenas, eu elegi aí algumas questões norteadoras para vocês, tá? Então, primeiro, dentro de uma aula, dentro daquilo que eu trabalho, eu busco mostrar a diversidade dos povos indígenas brasileiros, não estereotipar a figura do indígena, né, que vai ser aquele cara né, pintado com negócio no cabelo, não são todos assim, né, o estereótipo ele é muito complicado em relação a isso, é necessário desmistificar e ampliar essa visão, valorizar a cultura desses povos, seja na arte, na dança, na música ou em suas atividades corporais, não trabalhar as questões indígenas apenas em datas comemorativas, né, que é não sei como é que a escola de vocês trata isso, mas só vai tratar o dia do índio, né, dia do índio, antigamente era chamado, né, então é necessário que isso seja tratado de uma forma contínua, veja, ele aparece em 3 momentos, né, gente,
nas nossas áreas, que são também que são os jogos, as danças e as lutas. Então, isso tem que ser trabalhado de uma forma contínua. E o quinto, e que eu julgo muito importante, que é problematizar as questões sociais que esses povos enfrentaram e enfrentam ainda recentemente, a gente sabe disso, mostrando, inclusive, que é um povo que resistiu à assimilação plena, antes pensada como inevitável. Então, é fundamental a gente pensar nessas questões norteadoras quando a gente vai estabelecer, e não só, por exemplo, pensar que eu vou ensinar um menino uma peteca, porque a peteca é uma brincadeira indígena. Não, aí, novamente, não é só um procedimento, é necessário a gente trabalhar também dentro das dimensões conceituais e atitudinais. O nosso corpo, ele aprende, se faz e é apreendido através dessas dimensões, tá? Então, é importante também a gente ter essas questões para justamente ultrapassar o fazer pelo fazer, ok? E sem dizer que são questões emergentes e que necessitam destaques. E aí, eu dou depois para vocês algumas propostas, é só clicar aqui, que são algumas propostas de cultura corporal, que significa cada tribo, alguns jogos indígenas, falo também dos Jogos Mundiais Indígenas, não sei se vocês sabem, mas existem os Jogos Mundiais Indígenas, que já tiveram algumas versões, e atividades e esportes que são típicos deles. Tudo bem? Então aí é só vocês clicarem também, aqui eu não vou ficar, que vocês vão conseguir também poder ver isso. Volto a dizer, a minha proposta aqui, ela não é ser instrumental, mas ela avisa dar esses elementos de uma maneira um pouco mais reflexiva para o professor. Como eu vou passar em 4 grandes, agora eu estou no terceiro, aí fiz uma apresentação depois que vocês possam utilizar, né, no dia a dia de vocês. Então, mas continuando, eu destaquei aqui alguns jogos de esportes. Tem o Peiquiran, que é um jogo tradicional do povo Kayapó, basicamente é um arco e flecha de rituais de caça e guerra. Tem alguns jogos também, que é o Caipi, que é praticado pelos povos Gavião Parcategê, do sul do Paraná. O Tá, que é uma brincadeira praticada pelo povo Calapalo, Cagote, praticado pelo povo Kikrin. Então eu vou falando de cada um, de como são esses jogos para vocês e de como eles fazem, de como adaptar. Um exemplo, né, para a gente não ficar também só na leitura. Arco e flecha, onde eu estava dando a formação de alguns, né, que é o que alguns povos ali do Caiapó jogam. André, mas como é que eu vou fazer isso e vou ferir? Então existem formas de você construir isso com os alunos, um arco, uma flecha, e de maneira os alvos e que elas não sejam perfurocortantes, né? Então é interessante também, e volto a dizer aquilo que eu falei anteriormente, a vivência, a experimentação em oficinas traz a vocês a competência de elaboração e uma prática disruptiva no sentido de ultrapassar, né, coisas que são básicas. Não é porque é básica que é ruim, mas é necessário a gente. Eu tenho uma grande preocupação com esses jogos, é por isso até que eu elejo eles aqui nesse momento de formação, no sentido dessa apropriação um pouco mais aprofundada. Então, entender, né, essas tribos, entender como eles são construídos e adaptá-los para a escola assim, de uma maneira adequada, no sentido de fazer jus de onde ele vem e também segura, né, no caso, o exemplo que eu dei para vocês, o arco e flecha, tá? Isso posto, a gente agora vai para o africano. Volto a dizer, tá, gente? É só clicar, você vai ter a especificação. Convido também novamente esse e-book sobre os jogos de matriz indígena, que é o pessoal aí do Instagram de Educação Física Escolar. Eles tratam muito bem, um trabalho muito sério. Fica a dica aí também, mas aqui na minha apresentação eu falo de algumas para vocês, que inclusive é baseado também nesse e-book, né? Só alguns exemplos. O e-book é muito mais denso e dá muito mais elementos para que vocês possam trabalhar, tá? Em relação aos jogos de matriz africana e afro-brasileira, né? Primeiro falando, né? A cultura afro-brasileira e africana. Existem diferenças aí nas formações de vocês em relação a isso, dessa proposta dessas duas, né? Da apropriação do que vem de fora e de como isso hoje em dia é apropriado no Brasil, né? E aí isso precisa, assim como a questão da palavra indígena, isso precisa ser abordado, né? Aí dentro dessas temáticas, jogos, brincadeiras, danças e lutas. Isso precisa ser problematizado.
Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Vocês estão aí na Bahia. A gente aqui na instituição, a gente tem uma disciplina afro, africanidades brasileiras. E eu já tive situação, e eu não estou julgando, mas só compartilhando com vocês, e de alunos entenderem, por exemplo, olha, isso não é macumba, não, professora. Isso minha mãe não vai deixar eu fazer isso, não. Maculelê, né, que a gente traz maculelê também, a capoeira, o samba de roda. E aí eu penso que não é ser bélico, é no sentido da informação. Lembra que eu falei na apresentação, na minha entrada, né? Vamos almejar o mar e não o navio? E aí toda uma sensibilização para esse aluno ou para esses alunos no sentido de que, olha, é uma cultura, e aí entender o papel de toda essa população hoje em dia no mundo, no Brasil, agora recentemente, né, com alguns atos de barbárie sendo cometidos, trazer isso para a reflexão, para que se entenda que muito que a gente imagina sobre essas práticas, na verdade, são construções, né, totalmente estereotipadas e que não têm fundamentação de ser. Então, quando a gente fala de trabalhar esses jogos de matriz africana, é interessante a gente mostrar essas lutas, a gente mostrar esses espaços. E eu sei que às vezes não é uma fala fácil, né? A gente teve aqui no dia 20 de novembro algumas ações em relação à consciência negra, e é muito interessante também, quem quiser, são algumas lives bem interessantes, que podem auxiliar você também, professor, a ter o conhecimento com isso, elaborar os seus debates em relação a isto, tá? Mas a gente trouxe profissionais de várias áreas e dizendo que, olha, como isso ainda é desafiador, como isso ainda é complicado, enfim, é necessário, assim como na matriz indígena, a gente dar voz, visibilidade, e não apenas vamos aprender a dançar capoeira. Sim, existe essa questão fundamental, capoeira angolana, né, os tipos de capoeira que nós temos, né, como é que a gente pode fazer esses jogos, né, essas brincadeiras, mas é necessário também a considerar, né, onde nós estamos, e vocês têm um contexto riquíssimo, que vocês vivem isso aí, é que isso seja tratado para além do gesto. O gesto já diz, né, o corpo já diz por si, mas existe toda uma construção. Então, é necessário uma grande preocupação em relação a isso, né? Um grande cuidado, um grande apreço para fazer. E aí, nessa apresentação também, assim como nos Jogos Indígenas, eu trago aqui para vocês alguns jogos e brincadeiras de matriz africana, né? Aqui, por exemplo, conhecendo o continente africano, desenhar o continente, e aí em cada continente a criança vai pisando, né? O jovem, eles podem fazer uma pesquisa, e a partir daí eles trazem culturas, outras questões, algum fato curioso desse local. Jogos e brincadeiras também são muito ricos em relação a isso. Chama a atenção aqui para a desconstrução do imaginário pejorativo, o diálogo, e acredito que aí na Bahia tenha muito aqui, a gente tem vários museus, né, levar essas crianças, esses jovens a esses espaços de museus, de exposições, falar com esses autores. Eu gosto muito, gente, do intercâmbio, trazer a pessoa à escola, promover hoje em dia, a pandemia promoveu isso para a gente, que é possível, né, a gente fazer webinários, trazer momentos, não precisa ser uma aula toda, conversar, uns 20 minutinhos, e depois você faz mais propostas, né, então você abre mais propostas, então é interessante. Gente, tem alguém com áudio ligado, poderia... Daqui a pouquinho desliga, né? E eu também destaco aqui na apresentação de vocês Não estou vendo algumas... nada aqui. Aqui. Esse sou eu. Isso. E aí eu faço o que aqui? Você já está falando aí no grupo, meninas. É legal ela fechar o microfone, que ela está falando junto comigo. É isso, obrigada, gente. Então, aqui nessa apresentação, que o pessoal que está chegando aí, eu estou vendo que a galera está... tá bom. O pessoal está aí entrando nas apresentações, essa apresentação vai ficar gravada e essas apresentações também vão ser disponibilizadas, então, algumas propostas de jogos aqui para vocês. Tudo bem, gente? Aqui eu vou fechar.
E, por fim, não menos importante, para a gente fechar aqui, eu vou parar minha apresentação, o último tópico, que são dos jogos eletrônicos, né? Os jogos eletrônicos também, eles entraram com uma proposta, e aí uma das coisas que me perguntaram foi o seguinte: Andréia, mas como é que a gente vai trazer os jogos eletrônicos para a escola? A gente não tem um computador. Gente, os jogos eletrônicos, lembra que eu falei do contexto, né? Isso está no cotidiano das crianças. Tá todo mundo muita gente joga. Eu não sou uma pessoa muito antenada, eu falo aqui com os meus alunos, o quê? Mas aprendi também. E a ideia, assim como todos os outros três conteúdos, é entender a construção deles, entender as questões trans e interdisciplinares, vivenciar também. E para isso, eu não preciso ter um videogame, né? E aí tem várias marcas para poder propiciar essa experimentação, esse debate. Então, para fechar aqui o nosso momento de formação, peço licença para vocês para fazer a minha última pareamento aqui de tela. Não vai travar, não vai travar, não vai travar. Isso. Quando vocês abrirem também a apresentação, ela tem essas etapas, né? BNCC Educação Física, Jogos Eletrônicos, propostas de construção, na prática, partilha e avaliação. Tá? A partilha e avaliação é um Padlet que eu faço sempre nas formações, em que os professores colocam as experiências que eles fazem nas escolas. Então, vai estar aberto também, caso vocês queiram poder dar uma olhadinha, tá? A BNCC os Jogos, como eu já falei anteriormente, é dividida em 3 grandes, né? E aqui eu vou falar agora do segundo deles, que seria os jogos eletrônicos. Lembrando que eu só falei rapidamente dos jogos tradicionais, tá? E aí, aqui eu vou fazer uma fundamentação, né? Aquela provocação que eu falei para vocês. Eles falam: André, mas como é que eu vou trazer os jogos eletrônicos para a escola? Eles aparecem na BNCC como parte do componente curricular de educação física para os 6º e 7º anos. Eles são definidos como objeto de conhecimento. Então, o que se quer com isso? Uma das habilidades a serem desenvolvida é experimentar e fruir na escola e fora dela jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando sentidos e significados. Então, vários tipos de jogos que você possa trazer. A outra habilidade é identificar as transformações desses jogos. Por exemplo, eu jogava com Atari, né, gente? Não sei vocês, eu tenho 45 anos. Hoje em dia já tem aí uma quantidade de console que é o valor, se bobear, de um carro popular. Mentira, estou exagerando. Mas, assim, a tecnologia é bem grande, o valor de algum deles também é bem alto. Aí eu falo aqui com vocês sobre experimentação e fruição, né, o que são práticas educativas com objetos diferentes de conhecimento. Podemos entender que a educação física, ela busca ressignificar isso. Por exemplo, o FIFA, que é um jogo, né, de futebol, a gente já desenvolveu ele de maneira offline. E depois de trabalhar ele de maneira offline, a gente fez a transposição didática dele para o dia a dia. O Free Fire é um jogo também eletrônico. Ah, André, mas eu não tenho como fazer, mas eu fiz a transposição dele para o dia a dia escolar. Então, é um jogo de etapas, onde você vai ganhando, né? Eu aprendi isso com meus alunos também, tá, gente? Você vai ganhando armas, você vai passando etapas, e aí, a partir daí, você vai tendo formas de jogar em equipe. Isso dentro de uma escola foi construída, e aí, novamente, o professor, enquanto mediador, os alunos conhecem esse jogo. E aí, como é que a gente vai fazer ele aqui nesse espaço sem usar de computador? As criações são fantásticas. É por isso que no final tem esse Padlet, que é onde os professores mostram, né, um pouco das experiências deles aqui. Também tem o Angry Birds, que é aquele passarinho, e aí os passarinhos nada mais são do que as bolas de água de cores diferentes. E como eles têm poderes diferentes, se jogava essas bolas de distâncias diferentes para atingir alvos diferentes. Então, tudo isso que eu estou falando agora, estamos falando dos jogos eletrônicos, da transposição. Sem dizer também, vale a pena dizer, que hoje em dia, cada vez mais esses jogos, eles têm contexto, eles contam uma história, o que está acontecendo. E esses personagens que são colocados nesses jogos, eles são objetos riquíssimos para debates, ok? Então, é interessante, né, pesquisar sobre esses jogos, debater com esses alunos, minhas cachorrinhas, tá, gente? Debater com os alunos e também buscar. Pode fazer a vivência, se tiver o computador, faz competição.
mas a transposição também era riquíssima. Teve um que, ai gente, vai me fugir o nome agora. Quem é da minha idade vai lembrar que é Detetive e Vítima. Me fugiu o nome agora, mas ele aparece aqui na minha apresentação, que na minha época era isso, era um piscava, eu morro, né? Eu fui assassinato, e aí quem que matou? Aí você tem que descobrir. Me fugiu totalmente o nome agora. Mas aí, na apresentação, eu vou voltar ele daqui a pouquinho, tá? Dentro do tempo. Eu dou aqui para vocês algumas indicações de criar jogos com os alunos, tá bom? Aqui são alguns aplicativos que eu elegi para vocês colocarem, tá? Among Us, esse é o jogo aqui. Alguns jogos que têm fácil adaptação ao espaço escolar, né? Pokémon Go, no caso a gente colocou os próprios alunos vestidos de Pokémon, como o André, só fizemos as máscaras, e aí as pessoas primeiro tinham que fazer um caça ao tesouro e achar esses Pokémons, e depois fazia a batalha final, onde esses Pokémons tinham poderes, e aí no caso aí a gente fazia os poderes com bolas de água. Tudo isso estudando primeiro o que eram os Pokémons, por que foi criado, refletido o que, até fazer a transposição deles. Então eu vou Free Fire também, o FIFA. Eu aqui na apresentação eu mostro alguns exemplos para vocês de como isso foi elaborado, tá? Outras questões também que ajudam a gente a fazer propostas é o Google Street View, propostas de jogos eletrônicos que são gratuitos, e o meu passeio virtual também, que você consegue, através de fotos, fazer um passeio virtual simples com o seu aluno e criar algumas propostazinhas de jogos também. Foram algumas experiências nossas utilizando esses aplicativos, tá bom? O eFuturo é uma plataforma fantástica que você pode se cadastrar também, que ela propicia a construção dessas propostas desses jogos, tá? Vale a pena conhecer. E aí essa parte aqui na prática, que é o Padlet, onde vocês depois vão clicar, e aí vocês conseguem achar aqui do documento, que eu vou ter que permitir, né, as experiências para esses jogos, ok? Mas vamos lá. A apresentação aqui tem os meus telefones de contato, né, a instituição que eu trabalho, o meu Instagram pessoal, vai estar aí, né, na descrição do vídeo, provavelmente o pessoal aqui da Remy vai estar fazendo. Vou aqui pedir licença, vou parar de compartilhar. E nesses 10 minutos finais, eu gostaria só, então, de fazer esse apanhado. A proposta foi falar do corpo e suas aprendizagens. Poderíamos dar vários focos, mas a ideia foi, dentro da BNCC, e em específico da área de educação física, trazer propostas, né, da desenvolvimento de conteúdos da educação infantil. Então eu falei dos campos de experiência, conversamos aí sobre os três. Falamos também das aprendizagens desse curso no que tange às práticas urbanas e de aventura, e aí eu trouxe para vocês o surf, né, e o skate, e aí é uma apresentação, inclusive, interativa, vocês só vão clicar com vários exemplos, né, então, além do que eu falei, porque senão teria que ficar falando muita coisa, e aí cada um levaria no mínimo 4 horas, então é só vocês clicarem também. Os jogos de matriz indígena e africana, e é um e-book bem interessante para o pessoal da educação escolar, aí, abraço para elas, mas também existem algumas descrições de propostas de atividade, lembrando que tudo tem que ser contextualizado, pensado, para além de procedimental, compreendendo que esse aluno, ele tem uma história, a sua escola tem uma história, a sua comunidade tem uma escola, esse estado lindo de vocês tem uma história, é necessário a gente ultrapassar essa questão minimamente do fazer pelo fazer. Falar de corpo é falar sobre isso também, de corporeidade. É falar como essas construções são feitas e como elas nos afetam, de como elas deixam nos afetar. E, por fim, eu trabalhei aqui rapidamente com jogos eletrônicos, com propostas de transposição, dizendo que, olha, não é possível você achar que para jogos eletrônicos você tem que trazer o seu console para a sala. Não é. A ideia, assim como todos os conteúdos, é compreender o que estudar para cima, ter questões polemizadoras, tendo aí
da proposta da escola de vocês, e a partir daí uma coisa que está muito certo aqui, porque a gente gosta quando dá certo, né, gente? A gente gosta de ver a participação, e de fato, a educação física, não vou negar, eu falo isso com meus alunos, ela trata de uma cultura, como eu falei, corporificada. A gente vivencia o nosso saber, né? E aí a gente tem que até trazer um debate, não são só, são vários tipos de corpos que trazem esses saberes. E aí fica até o desafio, o convite aqui, né? A gente poderia falar também sobre aspectos de inclusão em relação a isso, né? Quem sabe numa outra oportunidade e algumas experiências maiores também que a gente possa trazer e construir junto. De qualquer maneira, eu não falo muito o que eu espero que eu tenha gostado ou não, mas eu espero que vocês, com essa fala, e peço desculpas, mas a internet realmente não é uma questão que eu possa dar conta, né? Até porque a gente não está com um tempo muito bom aqui, mas que eu tenha feito vocês almejarem o oceano e não apenas pensar em um plano de aula. Para isso, eu tomei o cuidado, e vocês sabem que isso leva um tempo de preparar esse material com muito carinho para vocês, e é um material que tem acesso a não uma quantidade, mas uma qualidade de propostas. Algumas eu falei um pouquinho mais, algumas eu só passei. Espero que apreciem, espero que seja de bom uso. Enfim, apreciar ou não é com vocês, né? Porque a gente faz também as coisas dentro de uma perspectiva, né? E a intenção é essa e pode ser atingida ou não. De qualquer maneira, eu espero ter atingido as expectativas. Agradeço aí ao convite, né, de toda a equipe da Jornada Pedagógica de Simões Filhos. Me coloco aí à disposição ao final, né, da apresentação, e vocês viram que tem os meus contatos. Desejo a todos um ótimo ano, que vai ser desafiador, né, gente? Não é fácil, e eu respeito muito, entendo muito esse chão, não só porque eu trabalho também na formação desse profissional aqui dentro da secretaria, vejo que são as realidades, mas eu vejo também que é na diversidade que a gente cresce, é necessário ainda muitas melhorias, mas a gente vai caminhando. Da minha parte, como eu disse, espero ter contribuído, agradeço aí a atenção de quem estava aqui da forma síncrona, agradeço você que está vendo aí de forma assíncrona, né? Convido também a você passar nos outros minicursos, né, dentro desse canal legal aí que eles criaram na jornada, e no mais, agradecer. Dicas para a educação à distância, né? Hoje em dia, só rapidamente aí, Iraildes, a gente teve bastante experiência nesses 2 últimos anos, né? Então, por exemplo, para a educação infantil, eu falei ali no começo, a quantidade, até porque a quantidade de informação tinha que ser pequena, né? Mas de vídeos explicativos, com musiquinhas, e aí a gente sabe que o desafio também do tal do celular ou do local onde esse aluno vai acessar. Em relação às outras áreas, você fica à disposição aí, né, de, olha, Andréia, eu estou trabalhando com tal série, com tal conteúdo, que aí eu faço também um encaminhamento para vocês em relação ao que é possível vocês também poderem pesquisar para fazer. Mas é um desafio. Só que é um desafio que a gente também se superou, né? Muitas coisas. Agora, a gente vai também até em determinado momento. Outros momentos, por exemplo, não é possível fazer. Então, aí existe a necessidade da transposição, ressignificação, para que a gente dê conta nesse espaço. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente está trabalhando, a gente vai retornar, né? Está retornando. Então, a gente não vai trabalhar mais em relação à questão da educação, pelo menos até o princípio, tá, gente? Mas, Iraildes, é só você pegar meu contato aí, a gente conversa, eu vou ter o maior prazer para você, o que você trabalha, tá elegendo enquanto conteúdo, tá bom? Eu vou estar finalizando, né, nosso tempo aqui de 2 horas. Eu agradeço muito a presença de todos, peço novamente desculpas, é sempre um prazer. Eu acho que, enquanto classe, a gente tem também, é sempre muito desafiador, mas é isso, é no desafio que a gente cresce, e eu penso que, enquanto classe, é um desafio falar com professores, não me sentir coagida, não tem problema nenhum em relação a isso, eu acho que a gente aprende nesses momentos, eu também aqui estou aprendendo com vocês, mas no sentido de fortalecer a nossa classe, né? Nós temos que ter mais carinho, muito orgulho, sim, do que somos, e é através desses momentos aqui de formação que a gente ressignifica, se fortalece, e espero ter fortalecido um pouquinho aqui
com esses breves saberes que eu passei, tá bom? Um abraço, obrigada aí o pessoal da Remer. E eles vão passar, tá? Os meus contatos, o pessoal que está perguntando aí sobre Instagram, essas coisas. E aí eu me coloco à disposição. E aí acho que agora a gente vai estar encerrando. Um abraço, espero estar com vocês. Quem sabe numa próxima, né? Um dia depois do outro a gente se encontra por aí. Abraço, tchau, tchau.